pessoal, nessa questão 31 aqui, a primeira coisa que ele bota é um textão, né? Bem grande lá, tá? Mas eu já vou avisar para você, quando você se deparar com um texto grande desse, vá direto, tá certo? Para o comando da questão, tá? Porque às vezes esse texto ele serve só para encher linguiça ali, né? E fazer com que você perca tempo, tá bom? Então, vamos primeiro para o comando da questão, tá certo? Para a gente entender do que se trata esse texto, tá? Se você conseguir responder a questão sem nem olhar para o texto, ótimo, maravilha, você consegue resolver essa questão sem perder tanto tempo, né? Dando o tempo aí necessário para as questões que são mais difíceis. Fechado? Então vamos lá, ó. Vamos para o comando da questão, tá? Ó. A respeito do entendimento do conceito de promoção da saúde, com base no fragmento acima e na Política Nacional de Promoção de Saúde, analise as afirmativas a seguir. Bom, gente, ó, aqui ele vai falar um pouco sobre o trecho do texto, né? Enfim, mas vamos responder na luz do que diz, tá certo? O Programa Nacional de Promoção de Saúde, tá? Primeira coisa, gente, falou de promoção de saúde, você tem que ter um entendimento do que é a promoção de saúde. Sem ter lido o texto, tá certo, pessoal? Que não vai trazer tantas informações pra gente, tá? Ele vai querer saber da gente aqui se a gente entende o que é promoção de saúde, tá certo? Primeiro, ó, promoção de saúde, pessoal, é um conjunto de ações que visa, tá certo, gente? Que visa, ó, evitar que pessoas, tá certo? Evitar se exponham a fatores que levem à doença. Beleza? Então, gente, são ações que fazem com que o indivíduo ele seja evitado, tá certo? A se expor a condições que provoquem doenças, tá? E que tipo de ações são essas, né? Ó, são ações políticas, tá certo? Ó, são planos individuais, beleza? Então, ó, promoção de saúde consiste na situação, no conjunto de ações, tá certo? Que vai fazer com que aquela pessoa não se exponha a doenças. Fechado? Então, gente, ó, vamos para a primeira afirmativa da questão, tá? Ó, é uma estratégia de articulação transversal que confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco. Olha só. E as diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso país. Verdade, gente. Vamos entender um pouquinho melhor do que se trata essa primeira afirmativa, tá? É uma estratégia, a Política Nacional de Promoção de Saúde é uma estratégia de articulação transversal. O que é isso aqui, uma articulação transversal? Significa dizer, tá, que União, Estado e município eles atuam de uma maneira horizontal, tá certo? Nesse sentido em que não existe uma hierarquia para agir em prol da promoção de saúde, tá certo? Então eles atuam juntos, tá? Isso é ser transversal. Diante essa ação, né, esse plano, aquelas condições que provocam doenças nas populações, né, elas vão ser discutidas para que essas condições que causam as doenças não sejam expostas aos indivíduos. Fechado? E é exatamente isso, né? Vai acontecer aonde, né? De acordo com as necessidades de cada região, necessidade do território, né? Levando em consideração as diferentes culturas do nosso país, tá certo? Então isso sim é verdade, tá certo? Então a gente tem que essa definição aqui, tá? De promoção de saúde é verdade, beleza? Vamos para a afirmativa 2, tá? Ó. É um programa voltado para a criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade. E ó, ele já começou mostrando pra gente as possíveis condições que podem expor, tá certo? Que podem expor, tá, a população a doenças. São questões de vulnerabilidade social. Quais são, né? A falta de acesso à água encanada, a ausência de esgotamento sanitário, a ausência de um bom trabalho, né? Enfim, são os fatores condicionantes e determinantes de saúde, né? Ó, vamos continuar. Defendam a equidade e incorporam a participação e o controle social na gestão das políticas públicas, tá certo? Então ele complementa aqui, né? Ó,
falando da equidade, tá certo? Equidade que significa dar mais a quem mais precisa, né? Então, se a gente está falando de promoção de saúde, é óbvio que a gente tem que agir, né, com equidade, né? Dar mais a quem mais precisa. Fechado? E também, pessoal, isso aqui é previsto sim lá no Programa Nacional de Promoção de Saúde. Beleza? E vamos ver aqui a afirmativa 3, tá? Ó. É uma proposta de ampliação do acesso dos cidadãos brasileiros a convênios médicos para exames e cuidados preventivos. Não, é que ele já começa a direcionar, né, uma condição de serviços privados, né, ó, de aí, planos médicos, tá certo? Ó, para desonerar aí o serviço público de saúde. Então, essa alternativa aqui é falsa, tá certo? Em canto nenhum você vai encontrar isso aqui lá na Política Nacional de Promoção de Saúde, beleza? Se você der uma bugada aí e botar assim, Política de Promoção, Política Nacional de Promoção de Saúde, você vai ver lá o arquivo bem direitinho em PDF, tá certo? E lá eu trouxe só um trechinho aqui para que você possa ver o que é que está escrito lá, que fez com que o elaborador da prova ele colocasse essa questão aqui, ó. Lá naquele arquivo eu extraí isso aqui para que vocês pudessem ver, ó. O Ministério da Saúde, né, o Ministério do Estado da Saúde, no uso dessas atribuições e considerando a necessidade de desenvolver, fortalecer e implementar políticas e planos de ações em âmbitos nacional, estadual, municipal. Isso aqui, ó, é a transversalidade que a questão fala aqui na primeira afirmativa, ó. Nacional, estadual e municipal, que consolidem o comportamento da promoção de saúde do SUS, considerando a promoção de saúde como uma estratégia de articulação transversal, capaz de criar mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade e os riscos à saúde da população. Defendam a equidade e incorporem a participação e o controle social na gestão das políticas públicas. Então, esse trechinho aqui, gente, ó, ele tirou essas duas afirmativas, certo? Ó. Então, para você ter ideia, né, da onde que ele tirou. Então, a gente entendeu aí o porquê que a resposta da nossa questão 31 é essa alternativa D, 1 e 2 somente. Fechado? Então, vamos seguir para a próxima questão. Fiquem com a gente. Vamos para a próxima. Bom, vamos, como eu falei para você, né? Vamos direto para o comando da questão, depois a gente volta, né, para o texto, beleza? Então vamos lá. Nos princípios do SUS, em consonância com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é definida como, olha só, né? No canal a gente tem falando sobre o SUS na Constituição, né? Questão certa de concurso, tá certo? Então a gente tem lá do artigo 194 ao 196, ao 200, tá certo? Da Constituição Federal, que isso é questão certa de concurso. Qual vai cair é mais difícil a gente acertar, né? Mas é certo questão de SUS na Constituição. Tá? E aqui, nessa questãozinha 32, ele está pedindo o nosso conhecimento, tá certo? Relacionado ao artigo 196, tá certo? 196, tá? Ó. Então, vamos aqui, gente, ó. Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala de artigo 196 da Constituição é que, de fato, é o primeiro artigo que vai falar da saúde propriamente dito, tá certo? Uma vez que o artigo 194 e o 195 vai falar sobre a Seguridade Social, tá? Em que o SUS, né, faz parte dela, é um dos tripés, né? Então, acessa o vídeo aí no nosso canal que você vai ver, beleza? Então, ó, por definição, tá certo? No artigo 196, a gente tem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, beleza? Primeira coisa que você tem que saber, tá? Diante essa condição em que a saúde é direito de todos e dever do Estado, como que isso vai ser garantido? Né? Primeira pergunta que você vai fazer, tá certo? Então isso vai ser garantido através, ó, de políticas sociais e econômicas, tá certo? Aí pelo governo, tá? Ó. Como que essas políticas sociais e econômicas, elas vão agir, né? E com qual objetivo, né? Ó. Primeiro, reduzindo os riscos de doenças e outros agravos. É a primeira coisa que você tem que saber, tá? A segunda, promovendo um acesso universal e igualitário das ações e serviços realizados ali na saúde, beleza? Com o objetivo, além disso tudo, né, de proporcionar, tá certo? Uma promoção, uma proteção e recuperação do indivíduo, tá? Ó. Então vamos ver aqui nas alternativas, tá certo? Nas alternativas,
qual melhor se encaixa na definição do artigo 196, tá? Vamos lá. Opção A. Um serviço ao qual se tem acesso por meio de uma contribuição de qualquer espécie? Não. A gente não tem essa condição aqui que você tem para ter acesso ao serviço de saúde, tem que contribuir, né, financeiramente falando, né? Então, se a gente sabe que a saúde ela é financiada através dos nossos impostos, mas para a gente ter acesso a um serviço público, eu não preciso chegar, por exemplo, num hospital terciário, secundário ou até mesmo no posto de saúde, tá? E desembolsar uma grana para poder ser atendido, beleza? Então, essa alternativa ela está errada, tá? Alternativa B. Um seguro social coparticipativo obtido pelo pagamento dos impostos? Não, eu não tenho aqui uma condição de seguro social coparticipativo, tá certo? Essa situação de coparticipação aqui, ele vai querer dizer pra gente que o Estado paga uma parte e você paga outra devido você pagar impostos, entendeu? Então não existe essa coparticipação, tá? Então vamos para a alternativa C. Um direito individual assegurado mediante um pagamento e a respectiva cobertura? Não, isso aqui é quase a mesma coisa que está escrito na alternativa A, beleza? Então no artigo 196 é claro, tá certo? Ele não fala sobre isso, tá? Ó. Vamos para a alternativa D. Um benefício assistencial prioritário para cidadãos de baixa renda? De forma nenhuma, tá certo, gente? Essa condição do artigo 196, de definição do artigo 196, ele não vai falar aí que a saúde ela tem que ser preferencialmente dada às pessoas de baixa renda, né? Muito pelo contrário, ele vai falar que a saúde é direito de todos, tá certo? É direito de todos, tá? E dever do Estado executá-la, tá bom? Então, a alternativa D, ela está errada, tá? Então, só sobrou pra gente, né, a alternativa E, beleza? E vamos ver aqui, ó. É um direito social garantido por intermédio de políticas públicas. E é exatamente isso que está lá descrito no artigo 196. O artigo 196 vai falar: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas sociais e econômicas. Tá certo? Então, essa alternativa da questão 32 é a alternativa correta. Beleza? Então, vamos seguir para a próxima questão. Relacione os princípios da Política Nacional de Humanização às suas respectivas definições. Gente, ó, a política, primeira coisa, ó, vamos grifar aqui, né, o que ele está pedindo. Ó, ele vai falar sobre a Política Nacional de Humanização, certo? Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, o que é a Política Nacional de Humanização, certo? A Política Nacional de Humanização, ela foi criada para pegar ali os princípios do SUS e inserir dentro da atenção básica, tá certo? Para poder ter um acesso mais humanizado, tá certo? Para realmente fazer jus aos princípios do SUS, beleza? Então, dentro da Política Nacional de Humanização, eu vou ter os seus princípios e as suas diretrizes, tá certo? Então, vou ter os princípios da Política Nacional de Humanização, que também é conhecido como PNH, tá certo? Como PNH, tá? Ó. E eu vou ter as suas diretrizes. E ele vai pedir pra gente, ó, exatamente os princípios, tá? Ó. Quando a gente fala de princípios nacional da humanização, tá certo? A gente vai falar em 3, tá? Então você vai ver lá num PDFzinho também, você vai dar uma googada, tá? E vai botar lá, ó, Política Nacional de Humanização, beleza? Aí vai aparecer lá um arquivo bem bonitinho, tá certo? Curto, tá? Importantíssimo que você lê, porque isso cai em prova sempre, beleza? E a prova tá aqui, ó, tá? E você vai observar lá 3 princípios. O princípio da transversalidade, o princípio da indissociabilidade entre a atenção e a gestão, tá certo? E o terceiro, que é o protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento do cidadão, beleza? Enquanto paciente, né? E aí a gente vai, ele aqui no caso, né? A questão tá pedindo a correlação da definição desses 3 princípios e perde a alternativa correta. Fechado? Então vamos aqui correlacionar o que significa, tá certo? Cada princípio desse. Fechado? Então vamos lá. O primeiro, ó, transversalidade, tá certo? Transversalidade, pessoal, significa dizer, tá, que eu tenho uma equipe,
tá certo? Uma equipe multidisciplinar, tá certo? E essa equipe multidisciplinar, ela vai agir de forma igualitária, tá certo? Na resolutividade daquele paciente, sem que cada especialidade tenha uma responsabilidade maior do que outras para a resolutividade daquele paciente, entendeu? Então, se eu tenho um paciente diabético, eu vou precisar de um clínico geral, vou precisar de um endócrino, eu vou precisar de outras especialidades, tá certo? Então, todos vão agir juntos no mesmo nível para resolver o caso do paciente, beleza? Então, eu não tenho uma hierarquia. Eu tenho uma transversalidade. Eu tenho os profissionais de saúde, tá certo? Agindo juntos em prol da resolutividade do paciente. Fechado? Espero que essa definição ela tenha ficado bem aí marcada na sua cabeça, tá? Então, essa alternativa aqui, essa transversalidade, a gente tem que buscar alguma afirmação aqui, tá certo? Alguma definição que fale sobre isso, tá? Ó, então vamos aqui, ó. Reconhecer e considerar a interferência direta das decisões da gestão. Não tem nada a ver com gestão, certo? Transversalidade significa essa coparticipação dos profissionais de forma igualitária em prol da resolutividade do paciente. Vamos aqui para a próxima. Promover a troca de experiência entre profissionais multidisciplinares e o usuário aplicando a intercomunicação. Essa afirmativa é muito parecida com aquilo que eu disse, né? Promover a troca de experiência entre profissionais, tá certo? Multidisciplinar e o usuário, no caso o paciente, né? Aplicando a intercomunicação, ou seja, os profissionais se comunicando entre si para a resolutividade do paciente. Ok? Entendido? Tá? Então vamos aqui, ó. Aqui, gente, para a terceira definição, vamos ver se tem a ver com a transversalidade mais do que o item de cima, né? Reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valorizar e incentivar sua atuação na produção de saúde. Não, tá certo? Não tem nada a ver com transversalidade, tá? Você vai abrir o PDF e vai ver lá a definição direitinho, beleza? E é exatamente isso que eu tô falando para você, tá? Então, nossa afirmativa aqui que corresponde à transversalidade é essa realmente que eu falei para você, tá? Então, vamos buscar aqui na alternativa, tá certo? Já eliminar o que não tem aí o número 1, tá? Na segunda casinha aqui, né? Então aqui, já vai embora essa alternativa A, já vai embora essa alternativa C e já vai embora essa alternativa E. Olha só, né? Então a gente já elimina aí, tá certo? Elimina aí, né, boa parte das alternativas, tá? Então vamos ver aqui o princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão, tá certo? Então, gente, o que significa dizer isso, né? Indissociabilidade entre a atenção e a gestão. A gestão, gente, ele vai agir, a gestão lá, né, da saúde, ele vai agir em prol da resolutividade do caso do paciente, tá certo? E isso não é dissociável, tá certo? Isso não é separado. Eu não tenho apenas um órgão administrativo com a intenção de resolver as burocracias administrativas. Eu tenho que fazer aquilo em prol de uma coisa, que é a resolutividade do caso do meu paciente, tá certo? Então vamos buscar aqui qual a alternativa que mais se aproxima disso, tá certo? Vamos para a primeira aqui, Reconhecer e considerar a interferência direta das decisões das gestões da atenção da saúde, né? Parece, né? Falou ali de gestão, tal, vamos deixar aqui de stand-by. Vamos para outra alternativa. Reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos? Não, tá certo? Então, indissociabilidade entre atenção e gestão tem muito a ver com o que está aqui, escrito nessa primeira afirmativa, tá certo? Então vamos aqui, Reconhecer e considerar a interferência direta das decisões da gestão na atenção da saúde. Isso, de fato, acontece, tá certo? Todas as ações, as decisões que são tomadas na gestão da saúde, elas têm um impacto lá no final, né? Lá na cadeia final de atendimento ao paciente, lá na atenção da saúde, beleza? Então elas não são separadas, elas não são dissociáveis, né? Muito pelo contrário, elas são indissociáveis. Fechado? Então aqui nessa primeira afirmativa, aqui nessa primeira definição, nessa primeira casinha, a gente bota aqui, a indissociabilidade entre atenção e gestão, beleza?
Aqui, né, então sobrou aqui pra gente, né, na última aqui o 3, beleza? Mas vamos ver aqui, né, ó, o que significa aqui, ó, o protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento, né, que é um dos princípios da PNH, beleza? Então, gente, ó, o protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento, tá? Significa dizer que a saúde, como eu falo, como um todo, né? Ela tem aí um dever de reconhecer que o cidadão ele tem os seus direitos, tá certo? Ele tem os seus direitos e além disso ele tem que valorizar e incentivar, tá certo? A atuação dessa pessoa dentro do serviço de saúde em termos de promover a saúde dele mesmo, certo? Então é importante que a própria saúde em si, como quando eu falo saúde de instituição, tá certo? Ela identifique, ela faça com que aquela pessoa ela se identifique com a condição de que tem que manter as condições de saúde para que tudo aconteça. Beleza? Então, o protagonismo, corresponsabilidade e empoderamento, ele está diretamente relacionado a essa condição, que é o que tem aqui nessa terceira casinha, na terceira afirmativa, né? Ó, reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valorizar e incentivar sua atuação na produção da saúde. Né, ó, ele é corresponsável na produção da saúde. Não fica só esperando, né, o Estado, né, o município, né, a União ofertar a saúde para você, né? Então é importante que isso aconteça, beleza? Então a gente tem, ó, 2, 1 e 3 como alternativa, né, na sequência, e a gente tem aqui, ó, a alternativa D, beleza? Vamos aí seguir para a próxima questão. Em cada território, os serviços de saúde são articulados entre si e organizados em níveis crescentes de complexidade. Beleza, vamos lá. Vamos tentar entender aqui, isso aqui, essa afirmativa, tá? Ó. Assinale a opção que indica os dois aspectos da organização do Sistema Único de Saúde a que o fragmento acima se refere. Beleza, gente, ó, vamos dar um exemplo básico aqui para você, tá? Nós estamos aqui no estado do Ceará, tá certo? Em que nós temos aqui vários municípios, tá? 168 municípios, se não me falha a memória. Se eu tiver errado, ó, comenta aí embaixo, tá certo? Não, professor, não é 168, não, aumentou, certo? Ou então diminuiu, beleza? Então, até onde eu sei, são 168. Aí o que acontece? Nós temos a região metropolitana de Fortaleza, onde nós temos um grande hospital terciário, que é o Instituto Dr. José Frota, o IJF, certo? Eu não tenho um hospital desse nível no município de Calcaia, no município de Aquiraz, tá? E o que acontece se eu tiver algum evento de algum paciente precisando de um atendimento desse nível de complexidade, eles vão ser transferidos para Fortaleza, na grande maioria das vezes, para tentar a sua resolutividade. Eles vão lá para o Instituto do Dr. José Frota, né, o IJF, para buscar a sua resolutividade do problema, fechado? E isso acontece devido a duas condições, tá? A duas condições. A uma primeira, a regionalização, tá? Que é um instituto dentro da saúde em que é previsto isso acontecer, né? Onde eu tenho regiões de saúde que fazem acordos entre si para atender pacientes em determinadas condições, para que a saúde em si, em termos de secretaria, né, instituição, ela tem uma maximização do seu poder econômico, né, para que ele não venha a sofrer com criações de hospitais terciários, tá certo? Sem ter a demanda para isso, tá? Então o que acontece? Isso é um processo de regionalização, tá? Em que eu tenho alguns municípios que não possuem aí, por exemplo, esse hospital terciário, mas acaba usando, né, esse serviço de atenção terciária de um outro município que possui essa capacidade de absorver essa demanda, né? Então isso é regionalização, beleza? E aí vamos aqui buscar, né, nas nossas alternativas o que a gente está buscando aqui em termos de resposta correta, fechado? Vamos lá. Em cada território, os serviços de saúde são articulados entre si, foi o que eu falei para vocês, né? E organizados em níveis crescentes de complexidade. Tá? Quando eu falo, gente, organizados em níveis crescentes, certo? De complexidade, isso sugere para a gente uma hierarquização dos serviços, né? Então eu tenho aqui, ó, um serviço primário,
né, um atendimento lá na estratégia da saúde da família. Eu tenho um atendimento secundário, onde as complexidades elas aumentam um pouco mais. Eu vou lá para a UPA, por exemplo, né? E eu tenho os atendimentos terciários, onde eu vou ir para grandes hospitais de trauma, por exemplo, né? Então, os serviços de saúde, nesse caso, eles são hierarquizados, beleza? Hierarquizados, tá? Então, esse fragmento aqui, gente, está falando para a gente do processo de regionalização e de hierarquização, tá? Então, é exatamente isso em que a gente tem no decreto, tá certo? 7508, lá de 2011, tá? Ó, que ele vai falar aí, né, de como esse processo de regionalização das instituições de saúde, né, e hierarquização dos serviços, eles acontecem. Beleza? Fechado? Então, nossa alternativa dessa questão é a alternativa A. Beleza? Então, não tem para onde a gente seguir, né? A não ser essa alternativa. Beleza? Um abraço e tudo de bom.